Semana passada a gente começou a falar em história, não é? E na aula de história da semana passada a gente começou a falar sobre fontes históricas, não é? Sobre como o ser humano vivia, como descobrir essas coisas e tal, o que é uma fonte material, o que é uma fonte imaterial, não é? Na aula de hoje a gente vai relembrar esse assunto e, não é, ampliar o nosso conhecimento para outras coisas de história. Então fica por aí que a aula de história está começando. Então vamos começar aí relembrando o que a gente viu sobre história na aula passada. A gente falou sobre fontes históricas, que é o quê? Tudo aquilo que nos ajuda a saber como é a vida das pessoas no passado e entender como vivem nos dias de hoje. A gente viu as fontes materiais que podem ser de vários tipos. Pode ser um escrito, um livro, uma foto, uma roupa, não é? Então, existem inúmeros tipos de fontes materiais. E a gente viu também as fontes imateriais. Pode ser uma dança cultural, não é? Uma festividade, um monumento, uma cidade, não é? Uma lenda contada pela vovó. Então, as fontes elas são de inúmeras espécies. Né? E eu toquei também na questão dos vestígios, mas a gente não vai ficar muito nisso não. E agora a gente vai assistir um vídeo sobre pré-história, não é? Que vai do surgimento do homem até o surgimento ou invenção da escrita. Atenção! Antes de começar o vídeo, eu só quero dizer uma coisa para alguns alunos que acreditam ou deixam de acreditar, não é? Sobre a questão do surgimento do homem. O homem ele não surgiu de forma alguma do macaco, porque macaco é macaco, homem é homem. Então, foi uma espécie que foi evoluindo e chegou até nos dias de hoje. Como também o elefante. O elefante ele não é daquele jeito. Ele é uma espécie que foi evoluindo e chegou até nos dias de hoje. Então, só para a gente ter essa explicação, essa clareza. O que é uma espécie, ela evolui. Ela não vira outra coisa. Ok? Muito bem. Então agora vamos para o vídeo, não é? Que vai terminar com a invenção da escrita, que tem tudo a ver com a aula de hoje, como eu já falei. 5 coisas que você deveria saber sobre a pré-história. A pré-história é a etapa mais antiga da humanidade, já que vai desde a origem do ser humano até a invenção da escrita. Este período começou há aproximadamente 5 milhões de anos. Sim, você ouviu bem, faz muito tempo. Chama-se pré-história porque é anterior à história, anterior à aparição da escrita. Segundo a teoria da evolução, o homem moderno, ou seja, nós, foi se formando a partir de um grupo de primatas que foram capazes de ficar de pé. O cérebro cresceu, e isso fez com que pudessem pensar. Você sabia que os primeiros homens viveram na África? A pré-história é dividida em 3 etapas: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Durante o Paleolítico, os seres humanos eram nômades, ou seja, não viviam em um lugar só, se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Sim, é isso mesmo, eram caçadores e recolhedores. Entre os seus pratos favoritos estavam os frutos silvestres, os cervos, os bisontes e, inclusive, os mamutes. Eles se organizavam em tribos e viviam em cabanas ou cavernas naturais, que decoravam com as famosas pinturas rupestres. Nelas, representavam cenas de caça como esta que você está vendo na imagem. Não é incrível que continuem existindo até hoje? No Paleolítico, o fogo foi descoberto e as primeiras ferramentas de pedra foram construídas. Daí o nome Paleolítico, que significa pedra antiga.
Estes primeiros homens foram evoluindo e aperfeiçoando as ferramentas. Assim começou o período Neolítico há 10.000 anos, que significa Pedra Nova. O Neolítico começa com a aparição da agricultura e do cultivo de gado. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais e a cultivar a terra para conseguir alimentos. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico, vemos os primeiros assentamentos construídos perto de zonas férteis, onde havia muita água. Eles precisavam dela para regar e para os animais beberem. A agricultura e os animais melhoraram a alimentação e, por isso, a população começou a aumentar. Neste período, descobriram algo muito importante: a roda. Ela serviu para facilitar os trabalhos agrícolas. Também apareceram outras invenções geniais, como a vela, para navegar, a cerâmica, o tear e o arado. Os seres humanos continuaram evoluindo e começaram a construir armas e ferramentas de metal. Neste momento, termina o Neolítico. Começa a Idade dos Metais. A Idade dos Metais foi uma revolução, já que as ferramentas de metal eram muito mais resistentes que as de pedra. Com estes novos objetos, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra de forma mais fácil. Esta melhora no gado e na agricultura fez com que houvesse mais alimentos, e por isso houve outro aumento da população. Neste período, descobriram metais como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro. O artesanato e o transporte também melhoraram muito, e assim o comércio e o intercâmbio de produtos foi crescendo. Este tipo de intercâmbio se chama escambo. A pré-história terminou com a chegada da escrita e é um período fascinante, você não acha? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.